gente, aqui é a Ana do blog Um Livro Nada Mais e hoje eu tô aqui pra falar das minhas leituras de agosto. Se você ainda não é inscrito no canal, você aproveita para se inscrever aqui embaixo e curtir todos os vídeos e participar de todos os vídeos aqui do canal. Agosto foi um mês de poucas leituras e vocês vão entender o porquê. Eu só li apenas 4 livros, o que é bem pouco. Apesar de julho não ter lido nada, foi um mês com poucas leituras comparadas às anteriores. O primeiro livro que eu li foi o Sedução de Seda, da Loretta Chase. Eu havia citado pra vocês na tag dos 50%. Se você ainda não viu a tag, eu vou linkar aqui nos cards. É um livro que eu queria muito ler, muito. Eu adoro essa autora. Ela é a autora de 2 romances de época que eu gosto muito, que é O Príncipe dos Canalhas e O Último dos Canalhas. E essa aqui é uma série de 4 livros, cada livro narrada por uma personagem. 3 dessas personagens são irmãs, e aqui a gente tem a primeira irmã, que é a Marceline. A Marceline, ela é modista, assim como as outras irmãs, e ela resolve que ela quer crescer o negócio dela a qualquer custo, e ela tem uma grande concorrente, que é quase inimiga dela, e ela resolve que para poder crescer o negócio dela, ela precisa... A Marceline resolve que vai crescer o negócio dela a qualquer custo, e para isso ela precisa vestir uma pessoa com grande influência, e essa pessoa seria a Duquesa de Cleveland, e por isso ela resolve que vai para Paris falar com o Duque e dizer que vai ser ela vestir a Duquesa, sendo que ela sabe que o Duque está prestes a se casar. E nisso ela conhece o Duque de Cleveland. Com certeza, como todos os protagonistas masculinos da Loretta Chase, ele é singular, ele é muito único. A princípio ele fica muito pé da vida com a Marceline, porque ela faz uma série de apostas, ela joga com ele, ela de certa forma é meio manipuladora, mas ao mesmo tempo que ele fica pé da vida com ela, ele também se envolve com ela, porque ela tem uma magia, uma áurea que o encanta, e a Marceline também se vê envolvida por ele, e eles acabam meio que se envolvendo de certa forma, embora a Marceline nunca desvie do propósito dela de vestir a Duquesa. E quando ela tem essa oportunidade de vestir a Duquesa, o Cleveland já tá meio apaixonado por ela. Então começa um dilema se ele vai realmente casar ou não. E é um livro muito bom. Eu com certeza indico pra vocês. Indico pela protagonista. A Marceline é uma protagonista muito diferente, porque ela não é da aristocracia. Ela é uma burguesa, vamos dizer assim. Ela tem todo um histórico meio complicado, um passado meio tenebroso. O Cleveland também, ele é um protagonista que eu gostei muito. Todos os protagonistas da Loretta Chase têm esse foco. Ela foca muito nos protagonistas, eles são muito singulares, têm personalidades muito singulares. E ele também, ele ao mesmo tempo que é um libertino, ele tem uma aura de dever, de responsabilidade, que eu gostei muito. Super recomendo o romance pra vocês, estou super ansiosa. Se vocês quiserem saber mais, a resenha tá aqui embaixo. Logo depois eu resolvi que eu ia ler um livro que estava na minha meta de leitura tem muito tempo, que é Quando Saturno Voltar, da Laura Conrado. É uma leitura nacional, vocês vivem me cobrando que eu leia mais livros nacionais, e eu gostei muito da leitura, apesar de não ter amado loucamente. Ele vai contar a história da Débora. A Débora tem 29 anos, ou próximo disso, e ela tem uma vida que ela pode considerar boa. Ela tem um emprego, não é o emprego dos sonhos, mas ela tem um emprego. Ela tem um namoro, não é o namoro que ela sonhava, não é o namorado que ela sonhava, mas é alguém que ela gosta. E quando ela faz uma viagem pro Chile, uma senhora diz pra ela que a vida dela vai mudar. E aí a vida dela realmente começa a mudar quando ela conhece o Henrique no aeroporto, voltando pra BH, que eu acho que é onde ela mora. E aí, quando eles se encontram, ela começa a sentir uma coisa diferente por ele e começa a repensar toda a sua vida a partir de todas as mudanças que acontecem na vida dela. Não apenas com o Henrique, mas o namorado dela já não é o que ela esperava, o trabalho dela já não era o que ela esperava, e várias coisas acontecem. O livro é bem engraçado, o livro é bem dinâmico, ele é bem fluido. Não morri de amores. Eu acho que alguns momentos do livro, o livro foi muito raso. Eu esperava um pouco mais de profundidade. Mas o livro tem um enredo bem bacana, tem uma mensagem legal de mudança de vida e etc. E tem um humor bem legal, então é um livro muito divertido. Embora não tenha gargalhado, ele é bem divertido. E eu recomendo pra vocês, a resenha vai estar aqui embaixo. Um outro livro que eu li, que foi o último pra encerrar essa série, que foi muito amor, muita paixão, é o último livro da série dos Hathaways, Paixão Entardecida, da Lisa Kleypas.
Esse livro a gente tem a Beatrice. Era uma protagonista que eu queria muito ler o que a autora ia aprontar, porque é uma protagonista que, como era a irmã mais nova, eu já tinha visto em todos os outros 4 livros da série. E eu ficava pensando, gente, como que a autora vai criar um romance pra essa personagem tão diferente, tão única. Ela tem um lado meio infantil, meio inocente, ela é muito ligada aos animais, ela não segue as regras da sociedade, mas não de uma forma ousada, ela simplesmente não entende, toda a relação dela é voltada pros animais. E eu ficava pensando, gente, como que a autora vai criar um romance pra essa personagem? E quando ela cria esse romance com um militar, você consegue entender a relação dos dois. O Philip... O Christopher, ele tem uma forma de lidar com a Beatrice muito engraçada. Eles começam a trocar cartas porque o Christopher tá na guerra e ele se interessa pela amiga da Beatrice e a amiga dela fala que não vai responder as cartas. E a Beatrice resolve que vai responder essas cartas e dá um pouco de consolo pra esse militar que tá na guerra. E eles começam a trocar cartas muito bonitas, por sinal, sendo que no final ela começa a se sentir angustiada porque ela tá mentindo esse tempo todo, assinando o nome de uma outra pessoa. E ele acha que é realmente essa amiga da Beatrice, não ela. Sendo que eles já tinham tido um probleminha no passado. Então quando ele volta da guerra, disposto a encontrar realmente a pessoa que era a escritora das cartas, e ele acaba descobrindo que é ela, ele ao mesmo tempo se sente traído e ao mesmo tempo se sente feliz porque ele descobre uma mulher que era o que ele precisava. Então é um romance muito lindo, eu li em um dia, eu super recomendo toda essa série pra vocês. Os 2 últimos livros eu ainda não resenhei lá no blog, mas o resto você encontra as resenhas aqui embaixo. Então eu resolvi que eu ia ler um dos meus livros encalhados da estante. E se arrependimento matasse, eu estava morta. Eu resolvi que eu ia ler Pequena Abelha e esse livro me custou 15 dias pra ler. E ele só tem 263 páginas. Mas enfim, ele foi uma leitura muito lenta, muito demorada. Eu estou pé da vida com o final, eu odiei o final desse livro, porque é um final que você não entende o que aconteceu no final. Você começa a fazer um monte de especulação porque não é um final definido. Eu odeio livros que não têm finais definidos. A narrativa do livro é muito lenta. E até a metade do livro ler foi complicado, eu diria. Então ele vai contar a história da Pequena Abelha, que é uma refugiada da Nigéria. Ela chega na Inglaterra, ela fica 2 anos presa num centro de detenções para imigrantes. Sendo que ela tem toda uma história com um casal inglês lá numa praia da Nigéria. E é como se fosse uma dívida. Então quando ela sai desse centro de detenções, ela vai procurar esse casal. Sendo que esse casal já tinha tido toda uma reviravolta. A mulher, que é a Sarah, já tá viúva. E você descobre por que ela está viúva. E é bem complicada a narrativa. O livro ele intercala os capítulos entre as duas. Então um capítulo é narrado pela Sarah e o outro pela Pequena Abelha. Foi muito lento. Foi bem complicado, eu diria, ler esse livro. Não sei se eu gostei, não sei se eu gostei, se eu não gostei, se eu odiei, se eu amei. Eu não sei o que eu sinto nesse livro. Porque ele foi muito lento, muito difícil pra mim. E o final dele também não me ajudou. Eu gostei da metade pro final, com exceção do final. Então foi bem difícil. E esse livro tá me deixando confusa, porque ele é confuso em muitos aspectos. O único ponto muito positivo desse livro é o filho da Sarah, que é o único ponto alto. Porque ele é uma criança muito engraçada, muito divertida. E é o único ponto bom do livro, porque o resto eu não tô pensando a respeito. Então foram essas minhas leituras de agosto. Me digam aqui nos comentários o que vocês leram. Eu vou ficar muito feliz em saber. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Beijos e até a próxima.